Pronto, ainda deixa. Bom, Está aberta a audiência pública sobre as metas fiscais. Com a palavra, Carlos Alberto Fechner. então aqui as metas, ela está determinada pela Lei Complementar número 101, né? Artigo 9º, parágrafo 4º, que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro de cada exercício, tem que estar se fazendo a audiência pública da avaliação das metas no orçamento, metas fiscais. Não existe aqui uma regra de apresentação. Não existe uma obrigação. Tem algumas orientações a gente recebe de como montar essa audiência pública. E uma delas é a apresentação das receitas e das despesas. Resultado primário e resultado nominal. Isso é feito quadrimestralmente. Venceu o primeiro quadrimestre do exercício, em maio faz-se a audiência das metas referente ao primeiro quadrimestre. Venceu o segundo quadrimestre, que é agosto, setembro, realiza a audiência do segundo. Venceu o terceiro quadrimestre, que é dezembro, em fevereiro faz-se a audiência do terceiro quadrimestre do exercício anterior, por determinação da lei fiscal e da Constituição. E um modo de apresentar foi essa aí que a gente escolheu. Apresentando as receitas correntes e as despesas de capital arrecadadas no quadrimestre atual, ali, que é o segundo quadrimestre, comparada com as metas orçamentárias, da primeira coluna ali. Coloca-se ali também o primeiro quadrimestre que já foi feito, mas a gente coloca para ter uma visão do que arrecadou no primeiro quadrimestre, dessas receitas, e o que arrecadou no segundo quadrimestre. O comparativo mesmo do bimestre é o quadrimestre atual, com as metas estabelecidas, aqueles percentuais da última coluna. Então, receita corrente, uma previsão de arrecadação de R$ 29.269.900. Quanto que arrecadou no segundo quadrimestre? R$ 8.798.345,30, daquele montante. Quanto que representou? Qual foi a meta atingida aí? 34,21%. Ou seja, no segundo quadrimestre, arrecadou 34% da meta orçamentária de 29%. Isso para as receitas correntes. Capital, 1.850.000 de previsão, que são os investimentos que a prefeitura. E quanto que chegou a arrecadar? 249.830, que deu 14,24% de arrecadação no segundo quadrimestre. Aí você deduz o Fundeb dessas receitas, fica a receita líquida, 27 milhões. E deduz também da arrecadada, o que arrecadou nesse segundo quadrimestre do Fundeb, a receita líquida 1.013, que representou a líquida 32,62% da receita líquida orçamentária ali, de 27. Então, é um comparativo do que se arrecadou no trimestre que está se analisando com a meta orçamentária anual. Então, quanto que arrecadou? Qual foi o percentual líquido arrecadado da receita corrente e capital no segundo quadrimestre? Foi 32,62% do que estava previsto, de 27.685. Aquela nota explicativa ali diz isso. A coluna de porcentagem demonstra o percentual realizado no quadrimestre atual frente às metas estabelecidas no orçamento. Tinha para arrecadar no ano 27.685.000, no segundo quadrimestre arrecadou 8.013.000, que representou 32,62%. Pode subir mais um pouquinho agora. Aí há um detalhamento daquelas receitas corrente e capital.
por natureza. Então, receitas correntes é o 29. Tem receita tributária, contribuições patrimonial, receita industrial, receita de serviço, transferências correntes, outras receitas correntes, como receita corrente. Capital, operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimo, transferência de capital e outras receitas de capital. As duas categorias somadas vai dar a receita total. O que nós estamos comparando? O quadrimestre atual, que é o segundo quadrimestre. Quanto que arrecadou? Mesma coisa do outro lá. Mesma coisa do que o outro. Compara-se o segundo quadrimestre com a meta inicial, com a meta da previsão inicial. Só que aí, a diferença qual é? A diferença é que é mais detalhada a despesa. Não está só por categoria, mas está por natureza da despesa, da receita. Pode subir mais um pouquinho. Dá uma andadinha nela, pode? Faz favor, tá, aí. A gente coloca um quadro comparativo da receita do segundo quadrimestre de 2016 comparada com o segundo quadrimestre de 2017. Coluna de percentual é só 2017. Ou seja, está se pegando. Quanto que arrecadou no primeiro quadrimestre de 2016 de receita corrente? 8.381. Quanto que arrecadou no segundo de 2017? 8.798. Quanto que arrecadou de capital? 308 mil em 2006 e no segundo quadrimestre de 2017, 249 mil. Os percentuais, aquela coluna de percentual é o que arrecadou no segundo quadrimestre com a meta orçamentária de 2017, que deu 29,07%. Pois aqui vem as principais receitas dentro dentro da arrecadação. PTU, ISS, FPM, ICMS, PVA. Meta orçamentária, está previsto arrecadar 22.694.000 dessas principais receitas em 2017 agora. Quanto que arrecadou no segundo quadrimestre? 6.962.000. Quanto que representou da previsão? 30,68%. Então, é uma comparação, é um demonstrativo do que do que arrecadou no segundo quadrimestre comparado com a meta orçamentária anual. Pode subir agora mais um pouquinho. Aí vem as despesas. Despesa, a mesma coisa. O a receita é a despesa. Quanto que gastou, quanto que empenhou no segundo quadrimestre? 7.675.217,84 de despesa corrente e 416.533,56 de despesa de capital. E reserva e contingência não usou. Que representou 28% na despesa empenhada no segundo quadrimestre, comparada com a meta orçamentária de 28.896, que era a fixada para o exercício. Pode subir, por favor. E por natureza a mesma coisa, ela detalha. A receita corrente é pessoal em cargos, juros de amortização da dívida, outras despesas correntes. Pois bem, capital, investimentos, amortização da dívida, reserva de contingência. Então aí ele pega individual, aquelas coluna de percentual, dividir o arrecadado em cada uma delas, no segundo quadrimestre, comparado com cada uma delas da previsão inicial. Folha de pagamento é que ela está lá. Não, só que ali, veja bem, ali não é a forma de você comparar. Aí dentro do exercício só. Não é a forma, nem o critério de você comparar o gasto com o pessoal. É diferente. O gasto com o pessoal, você pega o mês de referência, agosto de 2017,
somado com toda a receita dos 11 meses anteriores. Pega a despesa de agosto de 2017, somada com todas as despesas dos 11 meses anteriores e divide um pelo outro total. Aí você acha a despesa com o pessoal. A despesa, receita corrente líquida contra a despesa de pessoal, para você achar o percentual de despesa. Aqui está dizendo o quê? Que da previsão de gasto de pessoal de 13 milhões para 2017, no segundo quadrimestre empenhou 30%. E assim nos outros itens da mesma forma. Não é o gasto com o pessoal da lei fiscal. Dentro do exercício, o que gastou? Na previsão. Dentro do segundo quadrimestre. Aí vem a aplicação do ensino ali, segundo quadrimestre. Receita de imposto e transferência de imposto, 10.599.000. Mínimo obrigatório de 25%, 2.649.000. Esse é o mínimo que tinha que gastar até esse quadrimestre. Aqui está pegando de janeiro a agosto. Despesa empenhada na educação foi de 2.803.040. Foi maior do que o mínimo obrigatório de 2.649, que representou 26,44%. A liquidada liquidou dos 2.803.000, liquidou 2.802.000, quase que 100%, que representou, aí ficou a mesma percentual, 26,44%. E quanto que pagou da despesa empenhada até o mês de agosto? 2.645.681,65. Não atingiu o 25% obrigatório, foi 24,96%. Essa situação, durante o exercício até não tem problema. Lá em dezembro, não vai poder acontecer isso. Pode fechar em dezembro com 26% de despesa empenhada e liquidada. Mas se não fechar com 25% pago, você não aplicou o mínimo obrigatório. Porque não é pela despesa empenhada que se vai medir e nem pela liquidada, é pela paga. Porque pode passar resto a pagar não pago, está no empenhado ou no liquidado, mas não pagou dentro do exercício. Então você não atingiu. Se fechasse de 31 de dezembro nessa situação, provavelmente aconteceria, provavelmente é quase que 100% uma rejeição de conta de 2017. Então, tem que tomar muito cuidado com a despesa paga nessa situação. E por que aparece lá a retenção do Fundeb? Se observar, o executado dentro do exercício foi no ensino fundamental 916.000 e mais 98 do ensino infantil. 1.787.000, o que é? Está contando como aplicação no ensino. É a retenção do Fundeb nesse período. Tudo aquilo que se retém no Fundeb para formar o bolão do Estado, contabiliza como aplicado aqui no município. Ou seja, FPM, CMPI, IPVA, Lei Candir e essas receitas e Imposto Territorial Rural, elas contribuem com 20% para formar o bolão. Mas esse 20% conta nesse período como aplicado aqui no município. Então, tivemos uma retenção de 1.787.000 de janeiro a agosto de 2017 dessas receitas, que contabilizou bruto, entrou líquido, mas entrou a despesa como aplicada aqui, que deu 26% lá da aplicação até agora. Mas, dentro do exercício mesmo, que entrou de dinheiro e foi o 916 mais o 98. Mas a aplicação conta também ali. A saúde. Os impostos um pouco mais, foi 11.656.000. O mínimo de 15%, que a lei fala que é obrigado, seria 1.748.000. Empenhou 3.490.000, que representou 29,95%. Liquidou 3.490.000, mesmo percentual, empenhou e liquidou tudo. E pagou 3.048, que o percentual caiu para 26,15%, que é a despesa paga. É o que vale. E, assim mesmo caindo, está acima do mínimo obrigatório, que é 1.748.000, que é o 15%.
Aí vem o resultado primário. O que é o resultado primário? O resultado primário representa a diferença entre a receita e as despesas primárias. Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto tal. Então, o que é? Você pega toda a receita do município, do orçamento, e tira os haveres financeiros, tira lá as aplicações financeiras, tivesse operação de crédito da receita, tirava também. Ficava só a receita primária mesmo. Ou seja, aquelas receitas provenientes de aplicação financeira, de buscar fora junto a uma instituição bancária, um empréstimo, que é a operação de crédito, você exclui e você fica com a receita primária. No caso aqui, como só tem, dentro do orçamento da receita de 2017, só tem aplicação financeira que tem que ser excluída, fica uma receita primária de 16.067.000. Vai comparar com o quê? Com a despesa primária. Toda a despesa executada de 15.765 foi o que empenhou até agosto. Tirando a amortização da dívida que exclui 923 mil de pagamento de amortização de dívida. Fica 14.841.000 de despesa primária. Qual é o resultado primário? É a receita menos a despesa. Esse resultado pode ser positivo se a despesa primária for maior que a despesa primária. Negativa se a despesa primária for maior que a receita primária. E nula se for igual. Nesse caso, nós estamos tendo um resultado primário positivo. Que a receita primária é 16 milhões contra uma despesa primária de 14. E os quebrados. Então, o resultado primário é positivo. E aí vem o maior, eu entendo, o maior resultado nominal. É verdade, é um negócio até complicado, isso aí até para explicar. Dívida consolidada do exercício anterior. Primeira coluna desse quadro, primeira linha. 7.164.487. Quadrimestre anterior, que é o primeiro quadrimestre de 2017. 7.003.000. E fechou no segundo quadrimestre, que é agosto, a dívida em 6.897. Houve uma diminuição da dívida. Porque vem pagando as amortizações. Então, o que a lei fala? O que ela fala? Se pegar todo o disponível da prefeitura na mesma data que você vai comparar agosto, ali está comparando a dívida fiscal líquida em agosto, de 6.897. Se pegar todo o financeiro da prefeitura em banco, todas as contas bancárias da prefeitura em 31 de agosto, 30 de agosto, 31 de agosto, que dá lá 2.022.000. E você diminuir os restos a pagar nesse mesmo período de 2.230.000, vai sobrar alguma coisa para amortizar a dívida? Você pode ver que na segunda coluna, na segunda linha, está zerado o quadrimestre lá. Por quê? Porque a disponibilidade que a prefeitura tem de 2.022.000 não é suficiente para pagar nem os restos a pagar existentes, de 2.230.000. Então não sobraria nada para amortizar a dívida. Essa é o comparativo. Tanto que nós temos aqui uma dívida consolidada líquida no mesmo valor da dívida consolidada. Porque não conseguiu amortizar nada aí, dessa dívida. Mas é uma análise assim. Quando você pega o 2.022.000 lá dentro do boletim de bancos da prefeitura, ali tem fonte 1, fonte 2, fonte 5. Que você não pode estar pagando dívida. É um comparativo, eu sinceramente, nós tivemos no curso lá, eu não entendo o porquê a comparação, por que você chama toda a receita, o financeiro da prefeitura disponível na data que você está comparando, se você não pode usar ela para pagar a dívida. Mas assim, eu não entendo.
Aí o que que fala ali? Então, na festa lá com uma dívida fiscal líquida do exercício anterior, são as mesmas da dívida consolidada, por quê? Porque não conseguiu amortizar. E o que que é o resultado nominal? Lá fala que é a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida do exercício, do quadrimestre que você está apurando, com o quadrimestre anterior, é a dívida fiscal líquida do quadrimestre. E do quadrimestre atual, o que que é? É o C menos o A. É o quadrimestre, é a dívida fiscal líquida do quadrimestre atual de 6.897.000, menos a dívida fiscal líquida do exercício anterior, de 7.186.000, que vai dar, a diferença é 269.694,37. Então, a dívida fiscal líquida, o resultado nominal até agosto é de menos 269.694,37. O que é? É o que foi diminuído da dívida em 31 de dezembro de 2016 para agosto de 2017, de 6.987.000. Caracteriza o resultado nominal de 269.694,37 centavos. Então, nesse comparativo todo aí, houve uma diminuição da dívida. Quando o resultado nominal for negativo, significa que houve queda da dívida consolidada. Se fosse positivo, estaria aumentando a dívida. Então, esse é o resultado nominal do período, que é um resultado que eu também fico até com um pouco de dificuldade para explicar, por causa desse entendimento aí no financeiro aí, que você não vai usar ele para pagar, e por que você está comparando ele para você diminuir a dívida? Entendeu? Então, você pode subir um pouquinho agora? E o último quadrimestre, aqui vem o que você falou, Beto. Aqui sim, está se comparando o gasto com o pessoal no mês de agosto de 2017, comparado com a soma. Aquele 9.831.000, o que é? É o gasto de pessoal de agosto de 2017, somado com o gasto de pessoal dos 11 meses anteriores, que dá 9.831.000. Comparado com o quê? Com a receita corrente líquida do mesmo período. Receita corrente líquida de agosto de 2017, somada com a receita corrente líquida dos 11 meses anteriores, que dá 23.759.000. E você vai dividir a despesa pela receita, que vai dar um gasto de pessoal de 41,38%. Então, o gasto oficial, o gasto legal, de acordo com a lei fiscal, em agosto de 2017, com o pessoal, é 41,38%. O limite máximo é 54%, e o limite prudencial é 90% do 54%, que dá 91,30%. Que seria um pouquinho mais do que o 9 lá, então não atingiu nem o limite prudencial. Está bem abaixo do limite prudencial. Está bem abaixo. Está com 41. Para atingir tinha que ser 51,30, está com 41,30. É 10% a menos ainda do que o limite mínimo obrigatório. Pode gastar mais. E aí entendendo que é só executivo, aí não está o do legislativo, porque o legislativo tem o dele. É separado do executivo. É separado. Bom, gente, seria aí as metas mais ou menos explicadas aí. Só que a ata, depois eu vou trazer aqui para a moça que pegar as assinaturas para nós. E você vai ter que ter uma ata também para transmitir para o DESP depois. Então, terminaria aí a meta. Encerra, os vereadores tem nada mais a perguntar. Como nada mais havendo para se tratar, está encerrada essa audiência pública sobre as metas fiscais. Quero agradecer o Carlos Alberto Fresh, numa deixa, pela explanação aí, muito obrigado. E agradecer ao pessoal da Câmara aí por estar aí com a gente até agora.
Boa noite a todos. Obrigado, vereadores aí.